Para você que está assistindo o nosso programa, nós vamos convidar a nossa médica, dermatologista, Amanda Tauana, e ela vai explicar para a gente o que na verdade é o vitiligo, um bate-papo gostoso, onde a gente vai estar falando dessa doença que na verdade traz algumas situações, mas principalmente em ver. As pessoas enxergam logo que você está com vitiligo. Mas a gente quer entender um pouco mais sobre essa característica realmente dessa doença, por que ela acontece, se ela tem a ver um pouquinho com o psicológico, ou se é uma doença que vem da família. Tudo isso nós vamos saber daqui a pouquinho e mais. Algumas pessoas conseguem lidar com a situação, outras acabam se anulando e vivendo em situações meio que complicadas no dia a dia. Mas ela tá aqui, ó, aparecendo toda linda. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. É sempre bom a gente estar aqui para conversar com você que está em casa a respeito de doenças que são tão estigmatizantes e que já repercutem tanto na autoestima de tantas pessoas no nosso país. Verdade. Doutora, uma das coisas que chamou bastante a atenção da população foi quando uma jovem participando de um reality, ela chamou a atenção com o vitiligo dela e lá dentro ela pôde passar algumas informações e também tentar tirar um pouco de tudo isso que de uma certa forma mexia com ela, com a autoestima dela, porque a gente sabe que a maioria das doenças, elas nos afetam, mas elas nos afetam mais quando o outro nos olham diferentes. A gente ainda se incomoda com o que o outro pensa em algumas situações. Nem todo mundo está preparado para encarar de frente um problema de saúde e a própria população olhar, ver e a pessoa não se importar. A gente se incomoda. O ser humano se incomoda. Eu acho que seria até, da minha parte como comunicadora, seria uma hipocrisia da minha parte dizer, não, isso não é problema. Cada um sabe da sua dor. É exatamente, é a questão da empatia. Vocês não imaginam como é a pessoa que tem vitiligo se vê numa situação de discriminação, de preconceito. Então, é aqui que a gente está para poder deixar bem claro para vocês que o que é o vitiligo? O vitiligo é uma doença autoimune na qual ocorre a destruição das células produtoras de melanina. Consequentemente, o que o paciente vai apresentar? Ele vai ter essas manchas com alteração da coloração da pele, conforme vocês já podem ter visto alguém. O que eu queria deixar bem claro para vocês é que é uma doença que não é contagiosa e que não precisa de preconceito. Quanto mais educação a gente levar, melhor será para esses pacientes. Pronto. Doutora, vamos explicar para quem está em casa como é que ela acontece, né? E de que forma que ela pode chegar na vida da pessoa. A verdade é que ela é uma doença autoimune, então a pessoa tem o gene que vai determinar o acontecimento dessa doença. Mas claro que existem ou podem existir alguns eventos deflagradores, como por exemplo algum problema emocional muito forte que começa a desencadear, traumas específicos. Então, por exemplo, quais são os locais que a gente mais vê lesão? Área de cotovelo, quando a pessoa pressiona muito, que a gente chama de fenômeno de Koebner. Não precisa saber esse nome, claro. Sim. Mas é só o fato de que as áreas de mais atrito, onde ele se apoia, começam a aparecer mais lesões daquela doença. Doutor, uma das coisas que eu percebi, vamos falar dos sintomas que ela pode trazer para a vida da pessoa. Não só visualmente, que já incomoda bastante, essa é uma verdade. Nem todo mundo consegue passar por cima dessa situação, porque é o ver do outro, isso nos incomoda, né? Mas assim, qual é outros sintomas que a pessoa pode ter relacionado ao vitiligo? Geralmente fica localizado na pele, então é muito mais essa questão mesmo do visual, de olhar, se ver com as manchinhas. Então é por isso que a gente tem que realmente trabalhar na cabeça das pessoas essa questão de tirar o preconceito. Então, por exemplo, relacionada dentro dela, vai trazer algum dano para a saúde? Não, doutora. Não, é muito mais a questão da destruição, né, das células no melanócito. Pronto, tem mais a ver mesmo com a pele. Exatamente. E uma oportunidade muito boa a gente falar é que caso você tenha essas lesões, você busque o tratamento de uma forma precoce. Porque o quanto antes a gente tratar, melhores são as chances de repigmentar, ou seja, do pigmento da pele voltar. Lembrar também que é importante a gente investigar outras causas que podem estar associadas, como por exemplo outras doenças autoimunes. Um exemplo, o hipotireoidismo, que é um distúrbio da glândula da tireoide.
Nossa, é algo que se chama bastante atenção porque a maioria das mulheres e homens estão sofrendo nos últimos anos com um problema de tireoide, problema na tireoide. Eu não sei porquê, não sei se as pessoas têm chamado mais atenção e têm abertamente falado mais do problema, mas eu me lembro bem que ainda bem mais jovem, era algo raro de você ir buscar um endocrinologista para que você pudesse descobrir a questão da própria tireoide, do problema dos hormônios da tireoide. E hoje eu vejo, não sei se é a informação que está vindo mais clara para as pessoas, onde elas estão externando mais que sofrem com algum tipo de problema na tireoide e daí então muitas acabam buscando dermatologistas, acabam buscando ginecologistas para ter aquele cuidado. Tem idade para poder chamar atenção além dos traumas? Por exemplo, na minha fase bem adulta, pode acontecer de vir de uma vez? Pode sim, não tem uma idade típica pra gente pensar, sempre vai começar. Pode começar na infância, pode começar na adolescência, no período adulto. Interessante essa questão do período adulto, que é justamente quando você tem 1001 responsabilidades, onde você assume 1001 traumas, dores emocionais, seja no amor, seja na amizade, no trabalho, no teu comportamento e atitudes. Você passa às vezes por situações que queira ou não queira, é um gatilho para de repente acontecer. Você falou certíssimo. Então, pacientes precisam de uma rede de apoio muito importante. Então, caso eles tenham um problema na tireoide, por exemplo, a gente encaminha para o endocrinologista, que é o profissional adequado para fazer o tratamento. Precisa também de um apoio psicológico, então a equipe de psicologia e às vezes até um psiquiatra são importantes nesse contexto como um todo para poder causar essa empatia, trazer um bem-estar para aquela paciente, para poder até ela mudar a forma de própria se enxergar. Muito bom. Já começa de uma certa forma a ajudar. Por exemplo, ela está passando por essa questão do vitiligo. Se ela começar a se aceitar, se ela começar a ter uma autoestima, ela pode, de uma certa forma, começar a ajudar na questão do vitiligo? Com certeza, até porque a gente já sabe que hoje em dia existem até modelos com problemas dermatológicos do vitiligo. Para quê? Para poder acabar a estigmatização que a gente tem em relação a essa doença. Então, quanto mais informação, mais gente saber, mais conhecimento a gente tiver divulgado, menos preconceito e, consequentemente, mais felicidade e melhor convívio para essas pacientes. Muito bom, doutora. Toda vez que a gente traz vocês profissionais da saúde para o programa, a gente bate muito nessa tecla de que a saúde depende muito da ajuda psicológica, da ajuda mental, do outro aceitar você como você é e de se informar. Porque eu acho que o pior de todos os problemas é uma sociedade sem informação, uma sociedade que quer informação do outro, porém não busca. Nem sequer pesquisa para entender, passam a divulgar o que não entendem, o que não tem de informação, né? O que não tem de conhecimento e nem procuram um profissional. Exatamente. Porque quando você procura um profissional, você vai ver que muitas das dúvidas que você tinha se transformam, a não ser que sejam pesquisas novas, né? Que venham e cheguem até vocês, de vocês para conosco. Então eu acho muito legal a gente trazer profissionais como você para a gente bater esse papo, para a gente falar sobre esse assunto. Outra coisa que chama bastante atenção, eu não sei se é na pele negra, né? Mas a questão do vitiligo, por exemplo, quando a pessoa está um pouco mais passando por algum nervosismo, alguma ansiedade, a gente percebe que existe uma mudança na cor. A moça que estava no BBB, que eu não me recordo o nome dela. Natália. Tinha alguns momentos de estresse dentro da casa que a gente sentia as partes brancas vermelhas. Por que isso acontece? É por conta da vascularização. O que ele altera é só a pigmentação. Então, as células produtoras de melanina, elas não conseguem produzir. Então, isso se torna maior por conta do contraste. Então, a gente tem os fototipos. Existem aquelas pessoas que são bem claras, que têm um fototipo mais baixo, que quando expostas ao sol, elas vão fazer o quê? Se queimar e não se bronzear. Sim. E temos os fototipos mais altos, que são as pessoas mais morenas, no quais elas vão se bronzear e não se queimar. Então, pensando em contraste de coloração, quando um paciente é um fototipo mais alto, negro, acaba que como as lesões são acrômicas, sem cor, esse diferença se torna um pouco mais notável. Ok. Quais são os cuidados que estas pessoas precisam ter quando o assunto é cuidar dessa pele? Perfeito. Excelente pergunta. A gente tem que focar em quê? Em fazer o tratamento de uma forma mais precoce, investir num tratamento
complementar, principalmente com o psicólogo, fazer tratamentos voltados para as manchinhas e para a pele como um todo. Para quê? Para a gente estabelecer uma autoestima para aquela paciente, para que ela, mesmo com as manchinhas, se olhe no espelho e veja o seu potencial, veja o quanto ela é linda, independentemente de qualquer outra coisa. Por isso é importante ter uma rotina de skincare, fazer o tratamento da própria comorbidade dermatológica e assim seguir. Com tantos tratamentos no mundo da beleza, quais são os cuidados que essas pessoas têm que ter com produtos de beleza? Perfeito. Uma outra coisa muito importante é que você percebe que quando as pacientes têm essas manchas, elas tendem o quê? A se maquiar. Sim. E tá mais do que certo, não tá problema você camuflar. Então você pode utilizar a maquiagem, mas eu peço para essas pacientes não esquecerem de passar uma hidratação, evitar traumas na região e passar sempre o nosso querido protetor solar, que é a melhor antidade que existe. Estas pessoas com vitiligo, para a gente encerrar essa conversa gostosa, a gente pode lembrar para estas pessoas, doutora, que relacionado à pele, quando a senhora fala que tem que ter cuidado com certos traumas, tem que ter cuidado com certos produtos que você utiliza na pele, né? Porque é uma pele mais sensível do que as demais. Acredito eu que seja essa parte do vitiligo ou não. A doutora deu um sorriso, pode ser que não, né? Mas assim, ainda falando sobre isso, tem que ter cuidado com os tais ácidos, porque uma pessoa que tem vitiligo, independente de ir numa casa de estética, é sempre ter um médico dermatologista acompanhando, né? Exatamente. Então assim, em vez de você tentar buscar outras soluções, às vezes pensar em resolver com alguma receita ou alguma coisa mais prática, é muito melhor você ir num profissional adequado, um profissional que entenda suas queixas, pegue na sua mão e acredite e confie plenamente. Para quê? Para estabelecer todas as suas dúvidas e tirar todas essas preocupações e estar junto com você nesse processo de construção da autoestima e um tratamento adequado. Doutora, foi muito bom conversar contigo aqui, falar sobre esse assunto, tentar tirar da mente das pessoas essa questão mesmo do preconceito, que eu acho que a palavra-chave é sim preconceito. Com certeza. Não pega, não tem por que você ter preconceito. Linda, maravilhosa, a Natália mostrou que é capaz, evoluiu muito dentro da casa e saiu de lá, acho que acreditando muito, muito mais do que ela pode. E isso é que é legal, e é isso que as pessoas precisam. Nem todo mundo tem isso na sociedade. Nem todo mundo tá na telinha para mostrar eu posso aparecer. Mas quem não está, merece esse cuidado da vizinha, da amiga, do namorado, do esposo, até dos familiares que ali estão. Eu quero agradecer pela sua presença. Se faltou alguma dica, eu queria que você passasse ainda para quem tá em casa. Se não, a gente fecha esse bate-papo. Eu só queria agradecer mais uma vez e lembrar e focar que quanto mais conhecimento, melhor para a nossa sociedade. E os meios de comunicação estão aqui para poder trazer essa visibilidade a esses pacientes, a essas doenças que por muito tempo foram estigmatizadas. Pronto, quem quiser consultar, quem quiser ligar, quem quiser fazer parte, tem o Instagram, né, também da doutora. Exato. Qual é o Instagram? Amanda Tauana Dermato. Pronto, muito obrigada pela sua presença. Imagina, eu que agradeço. Referência, né, gente? Com a pele linda dessa, muito obrigada. Imagina. Beijo, minha linda. Olha só, gente, a gente tirar um profissional como esse da casa, né? Da casa do trabalho dele, que a gente sabe que vai bem cedinho. Grandes profissionais que passam por aqui, eu sei que tem logo de manhãzinha várias consultas. E trazer para o nosso programa é sempre uma maravilha, né? Então, sou muito grata a Deus por esses médicos que passam aqui pelo nosso programa. Estamos também trazendo médicos que fazem a diferença no mercado e muitos estão trazendo assuntos importantes e necessários. Você que é médico, entre em contato com a gente, nós vamos ficar muito felizes se você também quiser passar aqui pelo nosso programa. Fale com a minha produção, tá aí na telinha, tá bom? Fale com a Lorena, 869-9911-2111, que ela vai entrar em contato com você e a gente vai trazer o seu assunto, as pautas interessantes para cá. E também este WhatsApp serve para você que está em casa. Vanusa, eu passo por um problema de saúde, eu nunca vi ninguém falar sobre esse assunto no programa. E como eu vejo que você traz assuntos diferenciados no Bom Dia, traz essa oportunidade da gente falar sobre esse assunto, fique tranquila, que nós estamos aqui para receber você através das suas pautas também, das suas vontades, das suas dificuldades.